sim. Só que durante a aula, à medida que vocês quiserem tirar dúvidas, ou fazer alguma colocação, algo que seja interessante, vocês podem ligar o microfone e fazer as contribuições de vocês, tá bom? Ok. Vocês estão todos vendo a minha tela? Sim. Sim, professora. Então, pessoal... Ah, que bom. Então, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é Biologia Celular do Câncer. Essa aula é mais breve do que foram as anteriores. Vocês vão ver, porque vocês estudaram em junções celulares e também na divisão celular, é importante para que vocês entendam algumas situações que acontecem na biologia celular do câncer. Então, inicialmente, eu já converso com vocês sobre câncer, lembrando que a gente chama de câncer uma série de doenças diferentes. Embora a gente use esse termo genérico, são várias doenças diferentes. Por exemplo, os cânceres de pele são tipos de cânceres diferentes. Como os tecidos dos seres humanos e de outros animais podem ser renovados, a gente paga um preço por isso. Então, aqui, por exemplo, uma pessoa que sofreu um corte no seu epitélio. Quando vai acontecer o processo de cicatrização, o que acontece é a divisão celular, formando clones, para fechar esse espaço que foi aberto, certo? Então, o que acontece é uma reparação e uma renovação dos tecidos. Esses mecanismos que vocês já viram na aula de divisão celular, eles são muito delicados. E ali na fase da intérfase, a célula tem aqueles momentos, aquele G1, o gap 1, a primeira pausa, que a célula vai decidir se ela se divide ou não. Lembram disso? E esses momentos de decisão para a célula são muito importantes. Então, esses mecanismos de ajuste que controlam esses processos podem acabar falhando. Aqui, por exemplo, está acontecendo a divisão celular, a mitose, e como vocês já sabem, uma célula se divide em duas células idênticas, clones, e quando essa célula que vai se dividir, ela acaba tendo um problema, sofrendo uma mutação. E o problema não está só quando uma única célula dentro de um organismo inteiro sofre essa mutação. Não. O problema acontece quando essa célula também começa a produzir células filhas. O câncer está em primeiro lugar entre as doenças de renovação dos tecidos e junto com as doenças infecciosas, a má nutrição, guerras e doenças cardíacas constituem as principais causas de morte nas populações humanas. Por exemplo, na Europa e na América do Norte, 1 em cada 5 pessoas irá morrer de câncer. E essa ilustração aqui é só para vocês observarem as células normais de um determinado tecido e essas células problemáticas que se dividiram e começaram a invadir esse tecido. Professora, esse número que você falou aí da América Sim. do Norte, qual que é o número da América do Sul, da proporção? Eu posso verificar isso para você e mandar pelo nosso grupo, pode ser? Porque aqui eu tirei do livro de Biologia Celular e ele trazia só essa informação. Só que é interessante mesmo que vocês saibam esse número para a América do Sul. Só que como eu não tenho informação agora, eu posso enviar no grupo, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Então fica combinado, eu mando no grupo para vocês. E muito do que a gente sabe hoje sobre as células, sobre a biologia celular, sobre a biologia dos tecidos, que é a histologia,
foi descoberto justamente pelas pesquisas sobre o câncer. Nessa aula de hoje, nós iremos considerar as causas e os mecanismos do câncer, os tipos de comportamento celular anormal que contribuem para a progressão do câncer e o que a gente pode esperar do que nós iremos compreender nessa aula de hoje para evitar esse mau funcionamento das células e evitar a doença. Só que aqui eu já deixo um spoiler que existem realmente algumas atitudes que nós podemos tomar para evitar o câncer, mas não é só o ambiente, só o contato que a gente tem com determinadas substâncias que causa câncer. Então, vocês vão ver mais ao final da aula que o câncer, ele é essencialmente uma doença genética. Então, mesmo se a pessoa não tiver contato com uma substância química que seja cancerígena, ela ainda pode ter um câncer. Como eu falei para vocês no início da aula, embora exista vários tipos de câncer, cada um com propriedades distintas, e eu trouxe essa imagem só para vocês verem alguns tipos de cânceres, e aqui eles estão, inclusive, indicados qual o primeiro tipo de câncer, aquele que mais acomete as mulheres, aquele que mais acomete os homens, e depois, em segundo lugar, aqui no caso para os homens, o câncer de próstata, para as mulheres, o câncer de mama. Só que eles são doenças diferentes, e a gente usa esse termo genérico, câncer, porque essas doenças diferentes possuem alguns princípios em comum. Então, por isso que é difícil quando alguém fala sobre a descoberta da cura do câncer. Porque o câncer não é só uma doença, são várias doenças. Então, é muito complexo pensar na cura do câncer, porque o câncer não é um único tipo de doença. Elas têm a capacidade de proliferar, invadir diferentes tecidos e produzir metástases. A metástase é normalmente o que as pessoas falam popularmente como quando elas dizem que o câncer se espalhou. Vocês vão entender um pouquinho sobre como o câncer se espalha, como essas metástases são produzidas. Então, quando o tecido cresce e se renova, e o nosso tecido está se renovando nesse exato momento, a nossa pele, por exemplo, está fazendo divisões celulares, renovando ou reparando algum dano. Quando isso acontece, cada célula deve adequar o seu comportamento conforme as necessidades do organismo como um todo. Então, vocês se lembram dessa imagem? Quando eu falei para vocês sobre a intérfase, as etapas aqui é a etapa da divisão celular. A intérfase é o que acontece antes da fase M, que é a fase propriamente de divisão. Então, temos o G1, que é o gap 1, ou intervalo 1, a fase S, que é a fase de síntese de replicação do DNA, e o outro intervalo, gap 2. E eu comentei com vocês que existem pontos de verificação que são importantes nesse momento. Aqui nessa fase de G1, antes de passar para a fase S, a célula vai observar aqueles sinais externos e verificar se tem necessidade de proliferação celular, certo? Se não houver necessidade de proliferação celular, a divisão já vai pausar nesse período aqui da intérfase. E o que acontece nas células cancerosas é que elas conseguem burlar esses pontos de verificação e se dividir quando não há necessidade. Então, as células só devem dividir quando há necessidade. Quando ela se divide sem necessidade, que ela consegue passar por esses mecanismos aqui de controle e se dividir mesmo assim, a gente já tem um problema, que é o surgimento de uma célula cancerosa.
Outra coisa que a célula deve fazer, normalmente, é só viver o tempo que for necessário. Então, as células fazem um tipo de suicídio programado, que é chamado de apoptose. A apoptose nada mais é do que a morte celular programada. Então, na renovação dos nossos tecidos, está acontecendo a apoptose, certo? Porque as células precisam fazer esse processo. E eu trouxe essa imagem apenas para ilustrar para vocês o porquê de a apoptose ser um fenômeno importante. Isso daqui é na embriologia de um camundongo, e o que vocês observam é a formação da pata do camundongo, e essas células que estão coradas aqui desse verdinho mais fluorescente são as células que estão em processo de apoptose, em processo de morte celular, de suicídio da célula. Isso aqui é importante pensando na formação de um novo indivíduo, porque é isso aqui, essa apoptose que está acontecendo nessas células, que vai esculpir, por exemplo, a pata do camundongo. Então, a apoptose é um processo que está sempre acontecendo, porque nós estamos renovando os nossos tecidos, e é muito evidente que essa morte celular programada precisa acontecer na embriogênese, na formação de um novo indivíduo, justamente para dar forma aos seus órgãos e seus tecidos. Além disso, a célula deve manter as suas características especializadas. Então, a célula de um tecido é diferente da célula de outro tecido, por exemplo. E, além disso, ela deve ocupar um local apropriado. Ela não deve se localizar em territórios inadequados. Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos o epitélio normal. O epitélio, por exemplo, pode ser o epitélio da nossa pele. E as células começam a crescer inicialmente em um tumor benigno. Depois disso, ela acaba invadindo o sistema circulatório e depois se localizando, colonizando um outro tecido. Então, ela não está cumprindo aquela função de se localizar apenas no seu território adequado. Em um grande organismo, por exemplo, se uma única célula sofrer uma mutação, se uma única célula tiver mau comportamento, isso não é algo significativo. Se, por exemplo, uma única célula aqui na minha pele tiver um mau comportamento, não terei nenhum problema com isso. O problema está quando essa única célula que sofreu uma alteração genética sobrevive e se divide quando ela não deveria se dividir. Então, aquela célula que apresentou uma alteração genética produz células filhas, isso é um problema, porque ela vai causar, no mínimo, um tumor local. Então, esse clone de células anormais em expansão pode perturbar a organização do tecido, aqui no caso, o tecido epitelial da pele, e, por fim, do organismo como um todo. Quando esse tumor, ele começa a fazer essas metástases, que são os tumores secundários que encontram outros órgãos. Então, é essa catástrofe, essa célula normal que sobreviveu e que se dividiu e que entrou na corrente sanguínea e se alojou em outro órgão, e essa catástrofe toda é o que acontece no câncer. As células cancerosas são definidas por duas propriedades hereditárias. Então, a primeira é que a célula cancerosa e as suas células filhas têm a capacidade, a propriedade de se proliferar, desafiando as restrições normais. Então, ela já consegue burlar aqueles mecanismos de controle durante a intérfase da divisão celular. E a outra situação, que é mais complicada,
é quando essa célula cancerosa invade e coloniza territórios reservados para outras células. Aqui a gente tem um exemplo do câncer de fígado, e a gente observa que ele acabou colonizando outros espaços do mesmo órgão. E é a combinação dessas duas características, a capacidade de se proliferar e a capacidade de invadir e colonizar outros tecidos, que cria esse perigo letal que a gente conhece do câncer. Então, as células que apresentam apenas aquela primeira propriedade, essa propriedade de se proliferar, ela prolifera em excesso. O que está acontecendo é o que vocês veem na imagem, uma célula que sofreu alteração no DNA e ela produz células filhas, ela está se proliferando. Quando isso acontece, essas células permanecem agrupadas em uma massa única. E, nesse caso, forma um tumor. E a gente pode dizer que esse tumor, quando ele fica em uma massa única, é um tumor benigno. Em geral, esse tumor benigno, como exemplo desse tumor aqui encontrado no olho dessa pessoa, ele pode ser removido completamente por cirurgia. O problema maior é quando as células têm a capacidade de invadir os tecidos vizinhos. E quando isso acontece, diz-se que ele é um tumor maligno. Vamos entender um pouquinho sobre como isso acontece. Então, temos aqui inicialmente aquela primeira propriedade, que é a propriedade proliferativa. Então, o tumor, ainda um tumor benigno, está crescendo localmente, certo? Então, até aqui, seria um problema mais fácil de ser controlado, porque esse tumor inteiro poderia ser removido em um processo cirúrgico, como vocês veem aqui na imagem. Quando o tumor começa a causar uma invasão local, o que a gente observa é que essas células que estavam limitadas aqui ao tecido, elas rompem essa lâmina basal, que vocês viram lá na aula de junções celulares. E quando isso acontece, o tumor, as células cancerosas, acabam atingindo os vasos sanguíneos. Então, a célula tumoral adere ao vaso sanguíneo de um outro órgão. E ela acaba invadindo o tecido desse outro órgão. E é dessa forma que se é formado um novo tumor à distância daquele tumor original. E é isso que é chamado de metástase. As células de um tumor maligno com essas propriedades invasivas costumam se desprender do tumor primário, entrar na circulação sanguínea e nos vasos linfáticos, onde formam tumores secundários ou metástases em outros locais do organismo. Então, aqui, por exemplo, a pessoa tem um tumor de cólon, um tipo de tumor intestinal. Esse tumor, ele já tinha aquela capacidade proliferativa, certo? Porque uma célula começou a se dividir, formando esse agrupado. Depois disso, esse tumor começou a ser invasivo. Ele rompeu essa lâmina basal, entrou na circulação sanguínea ou na circulação linfática e reconheceu esse tecido aqui do fígado como se fosse dele. Então, aqui foi formado o tumor secundário. E é isso que as pessoas querem dizer quando elas falam que o câncer de alguém se espalhou. É justamente esses efeitos aqui causados pela metástase. Então, quanto mais o câncer se dissemina, mais difícil é a sua erradicação. Então, vocês pensam, um tumor que está na corrente sanguínea. Ele pode atingir qualquer outro órgão. E aqui nessa primeira imagem, vocês veem uma colônia de um tumor. Esse tumor rompeu aqui a lâmina basal do epitélio
e entrou na corrente sanguínea. Quando ele entrou na corrente sanguínea, ele formou tumores secundários em outros órgãos. Vamos voltar para aquele exemplo anterior. Era um tumor de cólon que fez metástase num tecido hepático, no fígado. Então, esse tumor entrou na corrente sanguínea e reconheceu o tecido hepático como se fosse o mesmo tipo celular dele. E quando isso aconteceu, ele começou a formar tumores secundários, que são as metástases. Nessa outra imagem aqui, que é um corte histológico, um corte do tecido, vocês podem observar as células hepáticas normais, as células do fígado normais. Eu estou logada pelo celular também, então eu consigo ver as mensagens de vocês no chat aqui pelo celular. A Gemima fez uma contribuição falando sobre a síndrome de Gardner, que começa pelo cólon e vai subindo, acaba tendo metástase em outros órgãos, como por exemplo no fígado. E é uma síndrome hereditária. A gente vai chegar nesse ponto de genética também. A gente vai falar bem brevemente, porque muito do assunto é tema da biologia molecular ou da genética. Samila? Sim. Por exemplo, pegando aquele primeiro exemplo que você tinha dado lá, se quando é possível generalizar a afirmação e falar assim que toda célula cancerosa, no começo, ela pode, quando ela está naquela primeira fase, ela pode ser erradicada? Antes dela começar tipo assim, por exemplo, a partir do momento que a pessoa descobre, nunca ele vai ser descoberto já como maligno. Acho que deu para entender. Deu, Tailine. Falei certo seu nome, né, Tailine? Falou. Então, Tailine, em biologia é muito complicado eu dizer que se descobrir aquele câncer no início, ele sempre será erradicado. É muito complexo dizer isso, porque a gente está falando sobre doenças diferentes. A gente usa esse termo genérico, câncer, só que são doenças diferentes, entende? E outro problema que acontece é que alguns cânceres, tudo isso que eu estou falando acontece de forma muito rápida. Ele se prolifera rapidamente e ele invade os tecidos rapidamente. Então, muitos desses cânceres, normalmente câncer que a pessoa acaba tendo só mais um mês de vida, por exemplo. Quando se descobre, a pessoa já está nesse processo de metástase. Então, é muito difícil eu falar que sempre que descobrir aquele tumor no início, ele será erradicado totalmente. Em muitos casos, sim. Em muitos casos, retirando aquele tumor que ainda não produziu metástase, ainda não é invasivo, consegue erradicar. Já em outros casos, quando se descobre o tumor, já está nesse processo de metástase. Então, é muito complicado te dar uma resposta sim e não, porque na biologia, tudo vai depender de vários fatores. Entendi. Então, pessoal, nessa outra imagem aqui, nós temos uma micrografia, um corte histológico, um corte de um tecido hepático, um tecido do fígado. E aqui vocês conseguem observar as células hepáticas normais. Vejam só o padrão dessas células. E aqui do outro lado, a gente observa essas células malignas. Então vejam que nem o padrão das células, as células cancerosas repetem. Então acaba existindo uma perda de função daquele órgão atingido. Quando a gente está falando sobre qualquer doença, a gente sabe que a prevenção é sempre melhor do que a cura. Mas para prevenir o câncer, a gente precisa conhecer as suas causas. Então aqui temos a nossa amiguinha com uma dúvida. Fatores do nosso ambiente ou aspectos da nossa vida ativam a doença e fazem com que ela se desenvolva? O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que
fatores do nosso ambiente ou alguns aspectos da nossa vida, do nosso comportamento, pode fazer com que o câncer se desenvolva? Sim. Sim, concordo, sim. Sim. E quais são esses fatores? Alimentação, exercício também. A questão do sedentarismo. Realmente, Estresse. vocês vão ver que até a obesidade é um fator de risco para câncer. E outros fatores? Quais outros fatores vocês acham que poderiam influenciar aqui no desenvolvimento de um câncer? Fumar. Eu escutei fumar? É. Isso realmente contribui. Vocês vão ver que é o tipo de comportamento que mais contribui, assim, no que depende do comportamento, porque o câncer não depende só disso. A incidência também de radiação solar, entre outros fatores que nós vamos ver mais adiante. As respostas a essas questões são obtidas principalmente a partir de estudos epidemiológicos, isto é, da análise estatística de populações humanas, investigando os fatores que se correlacionam com a incidência das doenças, aqui nesse caso com a incidência de câncer. Essa estratégia tem fornecido fortes evidências de que o ambiente desempenha um papel importante como agente causador da maioria dos casos de câncer. Por exemplo, os tipos comuns de câncer em uma população vai variar de um país para o outro país. Então, nisso, a gente já pode associar alguns comportamentos, ou a incidência de raios solares, ou o tipo de trabalho que as pessoas desenvolvem com um tipo específico de câncer. E os estudos em indivíduos migrantes mostraram que os fatores dos locais onde eles vivem e não de onde eles vieram determinam o seu risco de desenvolver câncer. Então, aqui a gente fala um pouco sobre o comportamento das pessoas, o tipo de trabalho que elas desenvolvem. Apesar de ser difícil descobrir quais são os fatores específicos do ambiente ou do estilo de vida que são significantes, muitos fatores, muitas prováveis causas de cânceres continuam desconhecidas. E já outras já foram identificadas. Como vocês falaram, sobre alimentação, sobre o fumo. Isso realmente tem alguma relação com o desenvolvimento de alguns cânceres. Por exemplo, há muito tempo já tinha sido observado que o câncer cervical, que é o câncer de colo de útero, o câncer que acontece ali no epitélio do colo do útero, era mais comum em mulheres com experiência sexual do que naquelas que não tinham experiência sexual. Então, foi sugerido que a atividade sexual era uma causa relacionada ao câncer de colo de útero. Hoje a gente já sabe que a maioria dos casos de câncer de colo de útero depende de uma infecção do epitélio com determinados tipos de vírus papiloma humano, vírus do papiloma humano, ou papiloma vírus humano. Então, a partir da descoberta dessa causa do câncer de colo de útero, ou da maioria dos cânceres de colo de útero, podemos ter algumas estratégias de prevenção. Por exemplo, esse vírus ele é transmitido via relação sexual. E ele pode causar uma proliferação descontrolada das células infectadas. Sabendo disso, podemos prevenir a infecção. Então, hoje já tem uma vacina do HPV, justamente porque o câncer de colo de útero é uma das principais causas de mortalidade de mulheres. Então, essa vacina está disponível no SUS, e ela deve ser aplicada em meninos e em meninas. E a estratégia de aplicar essa vacina em crianças é justamente porque as crianças não tiveram contato sexual. Então, elas vão desenvolver essa imunidade.
E outras estratégias também para prevenir é justamente o uso de preservativo. Dados epidemiológicos também revelam que outros fatores aumentam o risco de câncer. E a obesidade também é um desses fatores. Além da obesidade, outro motivo, outra situação que pode desencadear o câncer, e que vocês já falaram, é o tabagismo. Então, o fumo, ele não é responsável somente pelos cânceres de pulmão. Há incidências que o tabagismo, ele aumenta a incidência de vários outros cânceres, como, por exemplo, o câncer de bexiga. Ao cessar o tabagismo, poderia-se prevenir cerca de 30% de todas as mortes por câncer. E não se conhece outra política de prevenção ou de tratamento que teria tamanho impacto nas taxas de mortes por câncer. Só que apesar desses fatores ambientais afetarem a incidência de câncer e serem críticos para algumas formas de doença, seria incorreto que a gente afirmasse que apenas esses fatores ambientais são a causa de câncer. Não são apenas esses fatores que acabam ocasionando um câncer. Então, não importa o quanto a gente tente prevenir o câncer com uma vida saudável, a gente nunca vai ser capaz de erradicá-lo por completo. É claro que isso é muito importante e que diminui uma grande incidência de cânceres. Vocês viram que se cessasse totalmente o tabagismo, diminuiria 30% das mortes por câncer. Só que ainda assim, o câncer não seria erradicado por completo. Então, para desenvolver tratamentos efetivos, é preciso compreender profundamente a biologia das células cancerosas e os mecanismos responsáveis pelo crescimento e pela disseminação dos tumores. Então, eu falei para vocês que as causas como o tabagismo, a radiação ionizante, a obesidade, não são os únicos fatores que causam câncer. E isso porque o câncer é fundamentalmente uma doença genética. Então, o câncer surge com uma sequência de mudanças patológicas na informação contida no DNA. E é justamente por isso que a gente fala sobre a incidência luminosa, aquela pessoa que esteve exposta ao sol durante toda a sua vida. Ela pode sofrer uma mutação no DNA de suas células e isso acabar desenvolvendo um câncer. Então, muitos dos agentes identificados e conhecidos por contribuírem para o câncer, incluindo a radiação ionizante, aquela radiação dos aparelhos de raio-x, e muitos outros carcinógenos químicos, são mutagênicos, ou seja, eles causam mudanças na sequência dos nucleotídeos do DNA. E lembrando das aulas que nós tivemos lá no ensino presencial ainda, os nucleotídeos são os monômeros, são as pecinhas que formam o DNA. Então, mesmo em um ambiente livre de tabaco, livre de radioatividade e todos os outros agentes mutagênicos externos, as mutações ainda podem acontecer de maneira espontânea, como resultado das limitações na precisão da replicação do DNA. Então, vocês viram que lá na intérfase, naquela fase S, está acontecendo replicação, ou seja, duplicação do DNA, certo? E esse DNA, ele também é reparado. Só que pode acontecer algum erro durante esse processo, provocando algum tipo de mutação que torne aquela célula cancerosa. E o problema é quando essa célula se divide e acaba entrando na circulação sanguínea e invadindo outros tecidos.
E o câncer é a doença mais frequente da idade avançada, porque leva certo tempo para que um clone de células acumule um grande número de mutações que estejam relacionados ao câncer. Então, a instabilidade genética pode gerar, por exemplo, cromossomos extras, quebras e rearranjos cromossomos, anormalidades grosseiras que podem ser observadas em um cariótipo, no conjunto de cromossomos de DNA do indivíduo. E isso também pode induzir o desenvolvimento de um câncer. E aqui, já falando sobre instabilidade genética e que isso pode induzir o desenvolvimento de um câncer, eu coloquei para vocês vários fatores que podem contribuir para essa instabilidade genética. Vocês vão ver que são efeitos que podem acontecer independente dos hábitos de vida do indivíduo. Então, por exemplo, pode acontecer defeitos na replicação do DNA. Então, quando o DNA ele vai se replicar, ou seja, se duplicar, para que uma célula se divida, por exemplo, pode haver algum defeito nesse processo. E quando há o defeito nesse processo, pode acontecer a instabilidade genética e uma mutação que esteja relacionada ao câncer. Outra situação que pode acontecer é defeitos no reparo do DNA. Então, existe uma maquinaria na célula para reparar possíveis danos no DNA. Só que pode acontecer também de haver algum defeito nesse reparo. E isso também pode estar associado a uma mutação que pode influenciar na incidência de um câncer. Outro problema pode ser os defeitos nos mecanismos de verificação do ciclo celular. Lembra que eu falei tanto na aula de ciclo celular, como falei também, trouxe a mesma imagem aqui para essa aula de hoje, que existem aqueles pontos de verificação. Ali, por exemplo, na fase de G1 da intérfase, a célula vai observar o meio externo para verificar se há necessidade de divisão ou não. E quando existe algum defeito nesse mecanismo e a célula começa a se dividir de forma desordenada, a gente verifica que isso pode causar os tumores. Além de outros erros que podem acontecer durante a mitose e o número de cromossomos anormais. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, de biologia celular do câncer. Vocês gostariam de fazer comentários? Nenhum comentário, pessoal? Eu vou interromper a gravação, porque o que a gente conversar aqui sobre avaliação